Então vamos à leitura do nosso Evangelho e fazer a nossa prece de abertura. Tem material aberto para a gente terminar hoje. Bom, vamos lá. Abrindo o Evangelho, capítulo 27. Pedi e obterei. Ação da prece, item 9. Transmissão do pensamento. Então, capítulo 27. Pedi e obtereis, item 9, transmissão do pensamento. E diz assim: a prece é uma invocação. Por seu intermédio, entramos em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. A prece pode ter por finalidade um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos pedir por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As que são endereçadas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da vontade, e as que dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, eles são apenas intermediários, intercessores, porquanto nada pode ser feito sem a vontade divina. Então está aí a transmissão da prece, sabendo que toda a prece feita com o coração, né? Lá do fundo do coração, ela é atendida por Deus. Não muitas vezes da maneira que a gente quer, porque a gente nunca quer o certo, mas da maneira que nós precisamos, que é o certo, né? Então vamos fazer uma prece agora a Deus, a Jesus, pedindo amparo e tranquilidade para o nosso estudo. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez em Teu nome, em nome de Deus, em nome dessa espiritualidade amiga que nos ampara, para darmos continuidade ao estudo deste livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, tão importante para todos nós. Ensinamentos assim trazidos pelo nosso querido Leon Denis, que vem ratificar tudo o que Allan Kardec já nos havia dito. É de grande importância, Senhor, esses estudos, pois vamos fortalecendo nossas convicções e nos fortalecendo para a prática, assim como é o Teu desejo, para podermos chegar ao objetivo para o qual fomos traçados, que é a felicidade, que é a perfeição. Assim, Senhor Jesus, pedimos o Teu amparo neste momento, para que nossas palavras, juntamente com as de Leon Denis, possam estar sendo ditas de maneira correta, possam estar sendo entendidas de maneira correta, e que possamos aproveitar o máximo possível, Senhor, de tudo que aqui vamos ouvir, os nossos companheiros que aqui estão presentes, que possam receber todo o amparo, todo o amor, todo o calor da Tua presença em suas vidas, fortalecendo-nos sempre, Senhor. Assim, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós Te pedimos permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, Enio, seja bem-vindo. Bom, vamos então continuar. Leon Denis está trazendo para nós neste capítulo, vem nos falando sobre as manifestações depois da morte. Para aquelas criaturas que não acreditam, e na época não acreditavam que isso podia acontecer, então ele vem trazendo assim explicações já, mais ainda daquelas que Kardec já nos trouxe lá no Livro dos Espíritos. Aqui ele vem trazendo casos também por ele observado, analisado, que vem confirmar tudo aquilo que Kardec já havia colocado para nós.
né? Então nós paramos na semana passada no caso do senhor Evangelides, que era um grego. Eu vou ler rapidamente o assunto para a gente poder acompanhar aqui o que vem nos dizendo Leon Denis, para refrescar nossa memória. Então, numa noite em que uma dúzia de pessoas estavam reunidas na casa do Sr. Edmond, em Nova York, o Sr. Green, artista nova-iorquino, veio acompanhado por um homem que ele apresentou com o nome de Sr. Evangelides. Eu não sei se é assim, porque é grego, infelizmente, eu não sei falar grego. Ele era da Grécia. Não tardou a manifestar-se na senhorita Laura, que era uma das médiuns que estava ali trabalhando, uma personalidade que dirigiu a palavra em inglês ao visitante e lhe comunicou grande número de fatos tendentes a provar que a personalidade era a de um amigo falecido em casa dele havia muitos anos, mas cuja existência nenhuma das pessoas presentes tinha conhecimento. De tempos, a donzela pronunciava palavras e frases inteiras em grego, o que deu ensejo a que o senhor Evangelides lhe perguntasse se podia falar em grego. Ele falava efetivamente, com dificuldade, o inglês. A conversação continuou em grego da parte de Evangelides e alternativamente em grego e inglês da parte da senhorita Laura. Momentos houve em que Evangelides parecia muito comovido. No dia seguinte, renovou a sua conversação com a senhorita Laura. Depois explicou aos assistentes que a personalidade invisível, que parecia manifestar-se com a intervenção da médium, era a de um de seus amigos íntimos, falecido na Grécia, irmão do patriota grego Mark Botzaris. Este amigo informava-o da morte de um filho dele, Evangelides, que ficara na Grécia e passava bem no momento em que seu pai partira para a América. Então a gente parou aqui e nós estávamos paramos aqui para vermos agora o que vai acontecer. Então, vocês vejam bem, nada combinado, nada tramado. O amigo chegou sem falar nada, ninguém sabia da dificuldade dele, dos problemas que ele tinha, e a senhora Laura, então, dá essa comunicação, colocando ali para ele assuntos que só ele sabia. E para comprovar ainda mais, ela vai e fala em grego, sem conhecer a língua. Então, foi um dos temas, né, um dos momentos em que esta aparição, esta comunicação assim, dada pela senhora Laura teve maior credibilidade ainda. E aí, a gente continua aqui, Leon Denis dizendo para nós, Evangelides voltou a ter com o senhor Edmond várias vezes ainda. E 10 dias depois da sua primeira visita, informou-o de que acabava de receber uma carta participando-lhe a morte de seu filho. Então, o que a menina havia dito lá para ele. Essa carta devia estar a caminho quando se realizou a primeira conversa do senhor Evangelides com a senhorita Laura. E naquela época, uma carta, a gente sabe que levava, assim, muito tempo para chegar da Grécia até Nova York, que era onde ele estava. Então, a menina, quando teve lá a mensagem, quando incorporou lá o amigo dele, ela já estava sabendo, o rapaz já estava sabendo, e transmitiu para ele. E continua, estimaria, disse o juiz Edmundo a esse respeito, que me dissessem como devo encarar este fato. Negá-lo é impossível, é demasiado flagrante. Também não podia negar que o sol nos alumia. Isso se passou na presença de 8 a 10 pessoas, todas instruídas, inteligentes, discretas e também capazes de fazer
capazes de todas de fazer a distinção entre uma ilusão e um fato real. E aí ele coloca aqui numa nota de rodapé as pessoas que estavam lá nesse dia que aconteceu esse fato. Então havia, entre outras pessoas, Mr. Green, artista, o Sr. Allen, presidente do Banco de Boston, 2 empreiteiros de caminhos de ferro nos estados do Oeste, Miss Jane Keir, sobrinha do juiz Edmundo, etc. Então vocês vejam que eram pessoas assim de valor, que tinham credibilidade, não é? Não eram pessoas que poderiam deixar dúvidas em relação a comprovar a realidade do fato. Então Denis continua para nós. O senhor Edmond informa-nos de que sua filha não tinha ouvido até então uma palavra grego moderno. Acrescenta que em outras ocasiões chegou a falar mais de 13 línguas diferentes, entre as quais o polonês e o indiano, quando no seu estado normal apenas sabia inglês e francês. Este último se pode aprender na escola. É preciso notar que o Sr. Edmond não é uma personalidade qualquer. Nunca puseram em dúvida a perfeita integridade do seu caráter e suas obras provam sua luminosa inteligência. Isso aí, Enio, são pessoas que tinham credibilidade, né? Pelo seu trabalho, pelos cargos que ocupavam, pelos seus pronunciamentos. Então, não tinha como achar que ali estava acontecendo um charlatanismo, né? Uma mistificação. Eram os fenômenos acontecendo, sim, para comprovar mais ainda tudo aquilo que o nosso querido Kardec já havia analisado e pesquisado para nós. E veio Leon Denis colocar também e trazer para que não houvesse dúvidas. Não é que Leon Denis tenha vindo completar o que Kardec fez, como muita gente diz. Leon Denis não veio completar. Leon Denis ele veio como se fosse ratificar, ou seja, fortalecer ainda mais aquilo que Kardec tinha nos trazido. E ele também teve o mesmo trabalho de Kardec, também foi analisar, foi observar, ele participava dessas reuniões quando podia na Europa, casos eram trazidos para ele e ele analisava também. Então, numa situação dessa aqui, quem é que pode duvidar de que aquilo ali não era uma coisa real, ou seja, a manifestação de alguém que já não estava mais vivo entre nós, ou seja, encarnado. A menina, a médium, não conhecia nada de grego e conversou fluentemente em grego lá com o senhor Evangelides. Não é? Então, essas coisas precisavam acontecer para que a doutrina fosse tendo maior número de adeptos e credibilidade. E numa situação dessa, isso aí, com pessoas de conduta incólume, sem marca. Né? E aí ele continua, né? Fenômenos da mesma ordem foram muitas vezes obtidos na Inglaterra. Se temos nesse número uma manifestação do célebre professor, ai meu Deus, que nome complicado, Sidgwick, pelo organismo da senhora Thompson adormecida. Figura-nos nos próximos, onde o caso está. Bina, acho que a gente se desencontrou aí. Acho que você deu uma pulada aí, minha amiga. Pulou. Tá? Não tem problema. Nós vamos devagarzinho até você se achar.
Era logo o parágrafo a seguir do que você tinha colocado antes, tá? Então ele vem falando, né? E ele vai citar agora, nesse número, uma manifestação desse professor aí. Eu vou falar professor Cid, que esse nome eu não sei nem como se pronuncia. O senhor Pendington, secretário da sociedade, testemunha do fato, redigiu um relatório que foi lido em sessão de 7 de dezembro de 1903. Então vocês vão vendo que várias pessoas participam e várias pessoas estão ali para dar credibilidade aos fatos. E pessoas, que ele continua citando aqui, pessoas de crédito. Fez circular de mão em mão, entre os assistentes, diferentes escritos automáticos, nos quais os amigos e parentes do Sr. Cid, o eminente psicólogo, que foi o primeiro presidente da sociedade, reconheceram sua letra. Ao menos uma vez Cid ter-se-ia esforçado por falar pela boca da senhora Thompson. O senhor Piddington descreveu essa cena como a experiência mais realista e impressionante que se encontra em todo o curso de suas investigações. Não era, diz ele, como se tivesse sido Cid. Ele era realmente ao que se podia julgar. Quer dizer, ele está dizendo aqui que não é que a gente pudesse achar que fosse, né? Não era como se tivesse sido, mas tinha realmente sido essa personalidade, esse professor Cid Zwick aí. A personalidade de Cid Zwick fez alusão, entre outras coisas, a um incidente que se dera numa das reuniões do Conselho de Direção da Sociedade, e do qual pode dizer-se, com certeza quase absoluta, a senhora Thompson não podia ter conhecimento. Era uma das provas. Levantou-se uma das pessoas que assistiam à sessão, membro do Conselho de Direção, o senhor Arthur Smith, levantou-se para declarar que se lembrava muito bem daquela circunstância. Esse fato está lá na Revista de Estudos Psíquicos, Paris, janeiro de 1904. Então ele se lembrava, alguém lá, uma das pessoas que estavam na sessão, se lembrava do fato que a médium estava narrando, e que não era ela, era o senhor Cid Zwick, e ela não tinha conhecimento daquele fato. E aí Leon Denis continua. Relataremos ainda um fenômeno de comunicação durante o sono obtido pelo senhor Chedomir. Nossa Senhora, aí acabou de completar. Esse senhor que vocês estão vendo aí, porque aí já está o texto que a Nina já colocou aí. Ministro plenipotenciário da Sérvia, em Londres, e é reproduzido pelos Análises de Ciência Psíquica, de 1 a 16 de janeiro de 1910. Então vamos lá ao caso. A pedido de espíritas húngaros, para que se pusesse em relação com um médium, a fim de elucidar um soberano sérvio, morto em 1350, dirigiu-se à casa do senhor Vango, de quem muito se falava por essa época e a quem nunca tinha visto até então. Adormecido, o médium anunciou a presença do espírito de um jovem, ansioso por se fazer ouvir, mas de quem não compreendia a linguagem. No entanto, acabou conseguindo reproduzir algumas palavras. Elas eram em sérvio, sendo esta a tradução. Peço-te escrever a minha mãe Nathalie, dizendo-lhe que imploro o seu perdão. O espírito era o do rei Alexandre.
Esse senhor Shadow não duvidou, tanto mais quanto novas provas de identidade logo se juntaram à primeira. O médium fez a descrição do defunto e este mostrou seu pesar por não ter seguido um conselho confidencial que lhe dera 2 anos antes de ser assassinado o diplomata consultante. Então, olha aí, mais uma reunião onde vem o espírito falar de uma verdade que o grupo ali não sabia. Então, Leon Denis vem explicando para nós. Na França, entre um certo número de casos, assinalaremos a do abade Grimaldi, diretor do asilo dos surdos mudos de Vaucluse. Por meio dos órgãos da senhora Galas, adormecida, recebeu o espírito Forcade, falecido havia 8 anos, uma mensagem pelo movimento silencioso dos lábios, de acordo com um método especial para surdos mudos que esse espírito inventara, comunicado ao abade Grimaldi. Então veja só, hein? O espírito Forcade havia falecido há 8 anos e estava ali então se manifestando, fazendo uma mensagem pelo movimento silencioso dos lábios, ou seja, leitura labial, de acordo com o método que, para surdos mudos, que esse espírito mesmo tinha inventado. Olha só que interessante, gente. E aí continua aqui Denis, né? Esse espírito inventara, comunicado ao abade Grimaldi, venerável e eclesiástico, que era o único dos assistentes que podia conhecê-lo. Pouco tempo há que publicamos a ata dessa notável sessão com as assinaturas de 12 testemunhos e o atestado do abade Grimaldi. Então você veja bem, o abade aí, se eu não estou equivocada, tem a ver com o catolicismo, né? Uma das ramificações lá do catolicismo. E ele disse aqui mais adiante, né, que ele era um religioso. Então, caso muito interessante mesmo. O senhor Maxwell, advogado geral no Tribunal de Apelação de Bordeaux e doutor em medicina na sua obra Fenômenos Psíquicos, estuda o fenômeno das incorporações que observou em casa da senhora Agulana, esposa de um estucador, e assim se exprime. Ah, ok, Nina, tudo bem, não tem problema, a gente se encontra. Deve ser erro mesmo deles lá na digitação, né? Mas a gente se encontra. Então ele diz assim para nós, o senhor Maxwell: a personalidade mais curiosa é a de um médico falecido há 100 anos. A sua linguagem médica é arcaica. Dá às plantas os nomes medicinais antigos. O seu diagnóstico é geralmente exato, mas a descrição dos sintomas internos que ele vê é bem própria a causar admiração a um médico do século XX. Há 10 anos que observo o meu colega de além-túmulo. Não tem variado e apresenta uma continuidade lógica surpreendente. Então, outro fato aí observado, né, e analisado por essas criaturas, no caso assim, aqui pelo senhor Maxwell, advogado do Tribunal de Apelação de Bordeaux e doutor em medicina. Veja bem, doutor em medicina. Então ele vem falando a respeito de uma mensagem que foi trazida de um médico de muito tempo atrás, né? Como ele diz aqui, uma linguagem ainda arcaica, mas que vem falando
exatamente as coisas corretas. Quando ele diz aqui, o seu diagnóstico é geralmente exato. A descrição dos sintomas internos que ele vê é bem própria de causar admiração a um médico do século XX. Então não tem por onde fugir. São as provas que esses companheiros tiveram e que deixaram aí para nós. E aquela criatura que hoje ainda não acredita que possa haver essa interação dos companheiros que já desencarnaram, trazendo mensagens, trazendo ensinamentos, informações para nós que ainda estamos aqui, infelizmente a gente vê com tristeza. Porque está claro, né? Hoje em dia continuam as comunicações. Vem de vez em quando aí, eu me lembro que há tempos atrás houve uma manifestação lá no plenário em Brasília. E foi um comentário danado aquilo, e as pessoas, uns acreditam, outros brincaram, outros levaram para o lado da encarnação, da brincadeira. É uma coisa que está aí, claro. É o mundo invisível interagindo com o mundo visível. Nós vivemos junto com eles. A gente precisa ter essa consciência, porque é a nossa verdadeira vida, é o nosso futuro. Chegarmos lá a essa espiritualidade, a nossa vida. Então, por que achar que isso é coisa do demônio? Outro dia, eu conversando com um companheiro que diz que espiritismo é religião de demônio, né? Nós somos todos endemoniados. Eu disse para ele, eu conversando com ele, conversando numa boa, né? Então ele me dizendo que o demônio tem várias faces, né? Então que esses espíritos que aparecem trazendo, aí eu contava para ele a experiência que eu tive com o meu pai, da comunicação que o meu pai veio trazer para mim e tudo, depois que desencarnou e tal. E ele dizendo que o diabo tem assim, ele conversando, ele dizia, não, mas vocês precisam ter cuidado, porque o diabo ele é muito inteligente. E ele se apresenta assim como bom, né, como anjo, para poder angariar os adeptos. Aí eu virei para ele e falei, mas meu amigo, presta bem atenção, esse diabo, vamos falar da doutrina espírita desde a época que ela surgiu, né? Porque você diz que os espíritos é que estão sendo enganados pelo demônio. Nós estamos sendo enganados pelo demônio. E aí, eu disse para ele assim, nossa, mas há 154 anos que esse diabo aí está tentando nos conquistar, está tentando nos enganar. Será que ele não vai se apresentar realmente? Só vem ensinando a fazer coisas boas. Você não vê em momento nenhum esse demônio fantasiado de anjo nos ensinar nada de ruim. As criaturas que conviveram, né, que participaram dessa comunhão, desse conhecimento, estão ainda aí se preparando para novas reencarnações e a gente não vê. Aí a resposta é sempre essa, não, vocês estão sendo iludidos. Pois é, eles insistem que é demônio. Mas aí eu jogo com esse argumento, eu não vou bater de frente. Eu só questiono isso, não é? Como é que pode, que demônio paciente esse? Então, que bom esse demônio, que ensina tanta coisa boa, que vem trazer para a gente só conselhos úteis, que vem nos trazer só coisas boas, né? Porque o espiritismo em lugar nenhum vem ali falando alguma coisa que possa ir de encontro ao que Jesus ensinou. Eu disse para ele, esse demônio então ele acredita no Cristo. Não, é preciso ter cuidado. Aí a gente não vai ficar insistindo, porque é como Kardec disse lá no livro que é o Espiritismo que a gente está estudando, né? É você dar murro em ponta de faca. É o que Jesus disse. Não adianta você ficar jogando pérolas para porco, porque ele não vai dar valor. Então a criatura não entende, não aceita. A verdade está aí, a coisa está bem clara, e aí a gente fica pensando, eu mesmo fico refletindo muito nisso, né? É mesmo o estágio evolutivo de cada um. E não adianta você querer
passar por cima daquele estágio. É igualzinho mesmo a criança lá na escola, né? A gente que vivencia essa experiência de aprendizado, é interessante. Não adianta você querer pegar uma criança lá de 6, 7 anos e ensinar a ela coisas lá da 3ª e da 4ª série. Ela não entende, ela não aprende. Não é? O Enio colocou, infelizmente, são os evangélicos e católicos, são cegos na razão e na inteligência e no discernimento. É o estágio, Enio, é isso que eu estou acabando de falar. Não é maldade deles, não é que eles sejam maus por pensarem assim, não. É o estágio deles ali, é o limite de inteligência deles, é até ali, de não conseguir ainda perceber. Mas vão perceber ainda. Lá nessas religiões que eles se encontram, no protestantismo, no catolicismo, eles vão criar, determinado momento, questionamentos a respeito das coisas. Porque nós também já passamos por lá. Pois é o nível evolutivo deles. Então é por isso que Jesus, entendendo isso, tendo esse conhecimento, e Kardec nos aconselha muito isso, para a gente não insistir. Por quê? Porque não adianta. Não vai adiantar você insistir, porque eles não entendem. É o mesmo caso, se você pegar uma criança de 7, 8 anos de idade e tentar ensinar para ela uma equação do 2º grau. Aquela fórmula, né, da equação do 2º grau, e tentar fazer ela entender aquilo. Ela não vai entender. Por quê? Porque a capacidade dela de entendimento ainda está lá na sua idade de 10, de 7, de 8, de 10 anos. E aí, né, a doutrina, eu fico encantada com a doutrina por isso. Ela vem fazer com que a gente entenda todas as situações que estão à nossa volta. Até isso a gente trabalha, a gente entende e aprende a ter compreensão com esses companheiros. Até porque nós também já fomos assim. Nós também já fomos assim. Nós também já estivemos lá. E já fomos fiéis, né, àqueles credos, àqueles dogmas que eles seguem. Nós também. E, em determinado momento, aquilo foi despertando. A Luísa colocou, existe um livro de André Luiz, que não me lembro qual, em que um obsessor se apresenta como evidente tudo para aquele que acreditava nele. É verdade. Eu também não me lembro qual é o livro, mas eu sei sim, eu me lembro da história. Eu acho que é Missionários Obreiros da Vida Eterna, um livro desses aí, que é verdade. Mas por quê? Ele se apresentou assim para que a criatura acreditava nele daquela maneira, então ele se apresentou daquela maneira, né? A Luísa coloca, assim como nós, haverá um momento em que eles despertarão através dos questionamentos. Sim, vai chegar a um determinado ponto que porque é característica do ser humano, nossa característica, buscarmos explicações para tudo. Né? Então nós somos aquelas eternas crianças que sempre ficamos perguntando por quê, o porquê, o porquê. Tudo é aquilo que também a doutrina nos ensinou. A natureza não dá saltos. Né? Então tem essa fase dos porquês. Né? Nessa caminhada evolutiva, nós ainda estamos nessa fase dos porquês. E nessa fase dos porquês, vai chegar um momento em que eles também não vão encontrar resposta como nós não encontramos, e aí viemos em campo buscar em outros lugares. Então, é paciência que a gente tem que ter, né? É tolerância, é aquilo que a gente aprende na doutrina, é respeito ao modo de ser do outro. Até para que a gente não se estresse, não se aborreça. Então a gente tem que respeitar. Não, meu amigo, tudo bem, eu converso com todos eles, né? Eu aqui perto da minha casa tenho um casalzinho jovem e eles são evangélicos. Moram em frente à minha casa, que eu moro numa vila, eles moram em frente. E eu acho lindo, lindo, lindo. Todo domingo eles saem bonitinhos, o menino toca baixo no grupo musical lá da igreja, a esposinha dele, são jovens, estão 20 e poucos anos, ela toca
o teclado, e eles às vezes ficam ensaiando aqui, eu vou lá, ouço, escuto, não é? Eles sabem que eu sou espírita, também respeitam o meu ponto de vista, e é bonito, é isso que a gente precisa ter, não é? O respeito. De vez em quando eles me perguntam algumas coisas, e aí eu falei, você quer que eu fale o meu ponto de vista, quer dizer, o meu entendimento? Não, sim, dona Beth, fala. Menino, então, é muito engraçado. Não, sim, dona Beth, fala. Aí eu explico. Aí ele ainda fala assim, mas é tão difícil de acreditar nisso. Eu falei, não tenha pressa. Você não precisa ter pressa. Eu falo para ele, você não precisa ter pressa. Continue na sua crença. Continue na sua crença. O importante é que você seja um homem de bem. Isso que eu falo muito com eles. Não importa. Já é um despertar. Né? Então não importa o que você está, onde você está, no que você acredita. O importante é que você seja um homem de bem. O que Jesus te ensina lá, então é você seguir o que ele ensinou. Eu converso muito assim e aconselho sempre as pessoas assim. Não precisa você sair, se mudar da tua religião. Você tem que ser um homem de bem na religião que você está. O Enio diz, eles acreditam fielmente na Bíblia. Sim, para eles a Bíblia é a palavra de Deus. Na minha opinião, eu não acredito em certas coisas que estão escritas na Bíblia, como Adão e Eva foram os primeiros. São coisas que a gente já não tem como acreditar mais, né? Porque a ciência está aí mostrando para nós a verdade. Mas é aquilo que a gente está falando lá, que a Luísa colocou ali. É o nível que eles estão, o estágio que eles estão. Então não adianta você ensinar. Eu vejo assim, por exemplo, eu nunca tive facilidade com o aprendizado de física e química. Eu aprendi aquele básico, mas me aprofundar eu não tenho essa facilidade. Então, o meu estágio, por enquanto, de aprendizado de química e física é aquele básico, né? Que a gente estuda lá no 2º grau. E não adianta você vir para mim com teorias de Einstein para eu estudar e decifrar, porque a minha capacidade não vai mais do que já foi. Não aprende mais. Outro dia eu fui tentar ler alguma coisa sobre física quântica e eu falei, não, pelo amor de Deus, não é para mim ainda nessa encarnação. Ainda tenho que estudar muita coisa para entender isso aqui. É o nosso estágio, né? Pois é, teoria de Arquimedes, e nem me fale nessas coisas. Aquela tabela lá de química, tabela periódica. Nossa, aquilo foi uma tragédia para eu entender. Então não adianta você querer, né? É o estágio que nós nos encontramos. Pois é, né, Luiz? Bom, então aí Kardec vem dizendo... olha, Leon Denis vem dizendo para nós. Eu me lembro, Luiz, quando nós fomos estudar a Gênese aqui no Leon Denis, e a gente tinha aula com um rapaz que ele era professor de química. Ele era o que coordenava a Gênese. Então, ele se aprofundava muito, sabe? Quando entrava naquele início ali da Gênese, que fala muito desses elementos químicos, ele se aprofundava naquilo. Ele trouxe a tabela periódica para explicar para a gente. Eu olhava para aquilo assim e ficava, meu Deus do céu, não consigo entender nada. Mas a gente vai lá e vai, entendeu? Uma hora, um determinado momento, numa próxima encarnação, eu já tenho a base e já vamos chegar, já vou. Pois é isso aí. Então, Leon Denis diz aqui para nós, eu mesmo observei frequentes vezes esse fenômeno, tarde como em outra parte expus, e ele cita aqui lá no livro o Invisível e o Cristianismo e o Espiritismo, que ele também fala sobre isso, conversar por intermédio de diversos médios com muitos parentes e amigos falecidos, obter indicações que esses médios não conheciam e que, para mim, constituíam outras tantas provas de identidade. Eu mesma já passei por uma experiência dessa, eu acho que eu já até contei aqui para vocês. Parece que 6 anos... Oi, mana, seja bem-vinda. Errou nada, tá na hora.
uns 6 meses após o desencarne do meu pai, aqui no centro, né, nós temos toda terceira segunda-feira do mês uma reunião ali para homenagear os nossos entes queridos desencarnados. Então, eu participo dessa reunião, né? Vou lá sempre assistir. Faz um estudo, sempre tem um palestrante que faz um estudo, né, uns 30 a 40 minutos, e depois a gente faz uma prece, homenageando a todos os amigos que ali estão presentes, são levados, e sempre tem um médium lá que faz a comunicação de um ente querido de alguém que está lá. E eu fui uma abençoada, felizarda, eu digo que isso foi uma bênção, né? Porque o meu pai deu uma comunicação. E a gente vai dando credibilidade, primeiro, que eu conhecia a seriedade da médium. E segundo, que ele ali falou coisas, né, para mim, porque eu era da família, eu era a única que estava presente, ele falou coisas ali para mim que a médium não sabia. Né? Então citou o nome da minha mãe, falou da minha irmã, falou dos meus sobrinhos, então a médium não sabia. Então a gente, é o que Leon Denis está dizendo aqui. Isso é natural. Por que é natural? Porque os nossos entes queridos continuam vivos. Não acabaram, não morreram, continuam vivos e continuam nos amando. Assim como nós ficamos aqui amando também. O amor não acaba. E a preocupação. Eu tinha uma preocupação muito grande com o meu pai, do desencarne dele, porque ele era uma pessoa muito boa, mas ele não tinha religião. Ele acreditava em Deus, mas não seguia crença nenhuma. Ele não ia à missa, ele não ia a culto evangélico, ele não ia a centro espírita, ele nem falasse em religião com ele, porque ele não gostava. Ele acreditava que existia um Deus que tinha criado isso tudo, mas era uma pessoa boníssima. Em função dele não ter esse ponto de referência, né, que é a religião para nós, é a minha preocupação de como ele estaria. Então a gente escreve e recebe notícia. Quando ele veio falar ao vivo e a cores, nossa, fiquei assim encantada. Foi uma emoção muito grande, uma emoção que a gente não sabe definir. Né? E aí aquela dor da saudade também vai diminuindo um pouquinho em nós. Né? Assim, quando a pessoa desencarna, porque não adianta, por mais conhecimento que a gente tenha, a saudade é muito grande. Principalmente eu, que era muito ligada ao meu pai. Eu sempre fui muito mais ligada a meu pai, nós sempre fomos muito mais afins do que a minha mãe. Então a gente tinha uma afinidade muito grande de pensamento. E muitas pessoas depois, eu não sou vidente, eu não vejo nada, eu só tenho percepção. E muitas pessoas dentro da casa, né, já me falaram que muitas vezes, quem o conheceu, que é médium vidente, já viram ele ao meu lado quando eu estou lá fazendo trabalhos de exposição, fazendo palestras. Então as pessoas já chegaram, tem médiums videntes da casa que dizem, uma vez uma amiga chegou para mim e falou assim, olha, eu tinha um senhor do teu lado, assim, assim, muito emocionado, assim, assim, assim. E aí eu falei, senhor, conforme ela descreveu, eu imaginei logo que era ele, né? Mas aí para confirmar eu falei, peraí, vou te mostrar, eu tenho uma foto dele na minha carteira, era esse senhor aqui, era esse mesmo. Do mesmo jeitinho, de óculos, vestido com uma roupa que ele tinha, né? Que quando era encarnado. Então essas coisas que deixam a gente assim, feliz e acreditando cada vez mais de que tudo isso, boa tarde Calixto, seja bem-vindo. Tudo isso que a doutrina nos informa, que esses amigos espirituais nos informam, é uma grande verdade. Então é isso que Leon Denis está dizendo aqui. Né? Você conversar, né, com parentes, amigos falecidos, obter indicações que esses médios não conheciam e que para mim constituíam outras tantas provas de identidade. É isso aí, Enio, que você colocou. Ele era um homem
de grande caráter, era uma pessoa muito caridosa, gostava muito não era apegado a bens materiais, gostava de ter as suas coisas, gostava do conforto, mas ele não era apegado. Então isso fez com que... E aí, outra coisa, gente, que eu fiquei sabendo, ele nunca frequentou o centro que eu frequento, ele nunca quis saber, né, da minha religião, e eu também não impunha nada a ele, mas ele foi amparado pela casa, ele estava na casa, e nessa comunicação que ele deu, ele dizia que agradecia, porque por meu intermédio ele tinha sido amparado. Então foi outra coisa que eu fiquei sabendo, muito importante, que nosso trabalho na casa espírita, nosso trabalho dentro da doutrina, nossa ligação com a espiritualidade, não é? Dá ajuda aos nossos entes queridos, quando desencarnam, principalmente aqueles que não têm um ponto de referência, né? Uma casa que frequente. Então eu fiquei muito feliz com isso, que o nosso trabalho ainda ajuda a esses companheiros nossos, entes, pai, mãe, irmãos, que estão junto a nós. Foi o caso do meu pai, ele não frequentava o Centro Espírita Leon Denis e foi amparado pelos amigos espirituais. Graças a Deus, espero que ele esteja aí seguindo o caminho dele. Né? Então é o que Leon Denis está dizendo aqui para nós. E ele diz, se levarem em conta as dificuldades que comporta a comunicação de um espírito a ouvintes humanos, por meio de um organismo e particularmente de um cérebro que ele não apropriou, a que deu flexibilidade mediante uma longa experiência, e se considerar que, em razão da diferença dos planos de existência, não se pode exigir de um desencarnado todas as provas que a um homem material se pediria. Lógico, óbvio, né? A dimensão é outra, a perspectiva é outra. E ele diz, é preciso ser que o fenômeno das incorporações é um dos que mais concorrem para demonstrar a espiritualidade e o princípio da sobrevivência. Isso aqui que Leon Denis está falando é muito importante também, porque para a gente não ficar cobrando muito. Quando ele diz aqui, em razão da diferença dos planos de existência, não se pode exigir de um desencarnado todas as provas. A gente não pode ficar cobrando muito. Eu conversando com a médium que faz esse trabalho, né? Eu disse, ela me explicando como é que é. É muito complicado, porque o espírito, ele está fora da matéria. Então ele não raciocina com o cérebro material que nós raciocinamos. E eles se comunicam através do pensamento. Então o pensamento é muito rápido. É muito mais rápido do que a gente fala. Então, o espírito está transmitindo ao médium através do pensamento. E o médium tem que codificar, né, decodificar através da fala. Então, é o que Leon Denis está falando aqui para nós. Então, é bom que a gente tenha esse conhecimento, para a gente também não ficar cobrando muito. Tem que ser nos mínimos detalhes. Não, uma ou duas coisas lá que comprove. Eu, por exemplo, necessidade de me enganar ali. Era uma senhora séria, que levava o trabalho dela a sério. Né? Não tinha nunca visto meu pai, conversado com meu pai. E falou coisas que só meu pai tinha costume de falar. Então a gente acredita. Né? Então Leon Denis diz para nós, não se trata nesses fatos de uma simples influência à distância. Há um impulso a que o sujeito não pode resistir e que, a maior parte das vezes, se transforma em tomada de posse do organismo inteiro. Este fenômeno é análogo ao que verificamos nos casos de segunda personalidade, que nós estudamos lá no capítulo passado.
Neste, o eu profundo substitui o eu normal e toma a direção do corpo físico, com um fim de fiscalização e regeneração. Mas aqui é um espírito estranho que desempenha este papel e substitui a sido. Então veja bem, o que Leon Denis está dizendo aqui para nós é o seguinte: não é que o espírito, né, que o espírito do médium sai do corpo e o espírito comunicante entre no corpo do médium. Isso não pode existir. Não é isso. Esse termo incorporação aqui, ele até é errado, é usado erroneamente, né? O que a Leon Denis está dizendo aqui é que há um adormecimento do espírito do médium. Então o espírito do médium fica como que paralisado e aí ele dá oportunidade para o espírito comunicante utilizar aqueles órgãos ali daquele médium, daquele corpo daquele médium. Tá bem claro aqui, ó. Ele diz, né? Toma a direção do corpo físico com o fim de fiscalização e regeneração, ou seja, de trazer uma mensagem. Mas aqui é um espírito estranho que desempenha este papel e substitui a personalidade do médium adormecido. Aí ele diz: as palavras possessão ou posse de que acabamos de nos servir foram muitas vezes tomadas em sentido lamentável. Atribuir aos atos que elas designam um caráter diabólico e terrificante. Como muito bem disse Mears, o diabo não é criatura desconhecida pela ciência. Nesses fenômenos, achamos-nos somente na presença de espíritos que foram outrora homens semelhantes a nós e que estão sempre animados dos mesmos motivos que nos inspiram. Ou seja, não se modificam porque desencarnaram. A este propósito, Mir faz uma pergunta: é a possessão algumas vezes absoluta? Total, quer dizer, o espírito toma posse do corpo? E responde nesses termos: a teoria que diz que nenhuma das correntes conhecidas da personalidade humana esgota toda a sua consciência e que nenhuma das suas manifestações conhecidas exprime toda a potencialidade do seu ser. Pode igualmente se aplicar aos homens desencarnados. Com isso, continua Leon Denis, abordaríamos o ponto central do problema da vida humana: a mola secreta, a ação íntima e misteriosa do espírito sobre um cérebro, quer sobre o seu, quer nos casos de que nos ocupamos, sobre um cérebro estranho. Considerada sobre este aspecto, a questão toma importância capital em psicologia. E o Sr. Mears acrescenta: com o auxílio desses estudos, as comunicações cada vez se tornarão mais fáceis, completas, coerentes e atingirão nível mais elevado de consciência unitária. Grandes e numerosas devem ter as dificuldades, mas nem de outro modo pode ser quando se trata de reconciliar o espírito com a matéria e de abrir ao homem do planeta onde está encarcerado uma fresta para o mundo espiritual. Assim como pela clarividência migratória, entre parênteses ele coloca Mears, chama assim a clarividência dos sonâmbulos, o espírito muda de centro de percepção no meio das cenas do mundo material. Assim também há transmissões
espontâneas do centro de percepção para as regiões do mundo espiritual. A concepção do êxtase, no seu sentido mais literal e sublime, resulta assim, sem esforço, quase insensivelmente, de uma série de provas modernas. Em todas as épocas tem-se concebido o espírito como suscetível de deixar o corpo ou, se não o deixa, de estender consideravelmente o seu campo de percepção, fazendo nascer um estado que se parece com o êxtase. Todas as formas conhecidas de êxtase concordam neste ponto e se baseiam no fato real. Palavras aqui do Sr. Mitte. Então, o que ele está dizendo aqui? A possibilidade do fenômeno da comunicação do espírito desencarnado ocupar o material, a matéria densa, que é o corpo de um médium, é uma coisa normal. Pode acontecer, sim. E aí ele está dizendo aqui, né, dentro do conhecimento que ele tinha na época, e nós que já temos mais conhecimentos em função das obras, né, do que André Luiz também nos trouxe, informações que André Luiz também nos trouxe, da possibilidade desse processo de ligação perispírito a perispírito. Então, hoje nós sabemos como é que se faz essa comunicação. Não é que o espírito do médium sai do corpo, mas sim, ele dá o espaço, é como se ele emprestasse ali. Né? Ele se retrai, ele para a sua atividade, ele usa aqui o termo adormecer, para deixar que o espírito se comunique utilizando os seus membros, os seus órgãos. E aí a gente tem a psicografia, tem a psicofonia, temos vários aí fenômenos mediúnicos utilizando o corpo do médium. E aí Leon Denis vem dizendo para a gente, vê-se que, graças às experiências e inovações, a testemunhos 1000 vezes repetidos, a existência e a sobrevivência da alma saem doravante do domínio da hipótese ou da simples concepção metafísica para se converterem em realidade viva, em fato rigorosamente averiguado. Eu acho essas palavras aqui de Leon Denis assim, fortíssimas e profundas, porque é verdade, não dá para não aceitar mais. Existe o mundo invisível. Espíritos desencarnados fora da matéria não significa que acabaram. Existem, continuam vivos, continuam agindo, continuam trabalhando, continuamos progredindo, continuamos evoluindo. É o que ele diz aqui, fato rigorosamente averiguado. Não tem mais como achar que isso seja ilusão, que isso seja imaginação. Está aí a ciência já comprovando praticamente 90% da existência desse mundo. Basta que os homens de ciência se dobrem a esse conhecimento. Muitos ainda, pelo orgulho, não aceitam. E Leon Denis ainda diz, o sobrenatural tocou o termo dos seus dias. O milagre já não passa de uma palavra, né? E ele foi um filósofo, Enio, ele foi um livre pensador, um filósofo e também um grande poeta na maneira de se expressar. E olha só o que ele diz, o sobrenatural tocou o termo de seus dias, ou seja, sobrenatural não existe. O milagre já não passa de uma palavra, porque milagre também não existe. Todos os terrores, todas as superstições que a ideia da morte sugeria aos homens se desfazem em fumo. Não dá mais para acreditar nesses filmes de terror que a gente ainda vê,
né, de fantasma, aquele fantasma com aquele lençol branco em cima e fazendo assustando todo mundo. Isso não existe. Dilata-se, diz Denis, a nossa concepção de vida universal e da obra divina. E, ao mesmo tempo, a nossa confiança no futuro se fortifica. E como se fortifica? Quando a gente tem todo esse conhecimento, quando a gente tem todos esses casos, provas, essas comprovações, a gente vai se fortalecendo e, consequentemente, a nossa fé se fortalece também. Aumenta e se fortalece. Porque vem aqui, você faz um estudo desse, então você não tem por onde escapulir. Não dá mais para dizer, não existe nada além dessa vida aqui. Existe sim. Existe e uma vida concreta, não é nada abstrata, é concreta e forte. Isso são situações verdadeiras. Boa noite, Elcio, boa noite, Sônia, sejam bem-vindos. E aí Leon Denis, de maneira linda, né, como sempre, ele encerra o capítulo dizendo para nós: vemos nas formas alteradas da existência carnal e fluídica o progresso do ser. O desenvolvimento da personalidade prosseguindo. Então, ela desencarnou, não é porque desencarnou parada, dormindo, ou lá num paraíso estático, ou lá no eterno, não. Continua trabalhando, continua progredindo. E ele diz aqui, da personalidade prosseguindo e uma lei suprema, presidindo a evolução das almas através do tempo e do espaço. Não dá para não acreditar mais. Estamos aqui, né? Ainda com as nossas dificuldades, mas essa realidade linda que esses espíritos nos mostram é o que nos espera. E o mais bonito de tudo isso é que essa maravilha de vida que nos espera, a verdadeira vida que é a vida espiritual, ela só depende do trabalho individual de cada um. É cada um por si mesmo. Somos individualidade, estamos em progresso, não estamos parados, não vamos ficar pequenininhos aqui eternamente nesse planeta. Ele é muito lindo, ele é muito bonito, mas como diz Leon Denis e como diz Kardec, como dizem todos esses espíritos para nós, existem coisas maiores nos esperando. E é para lá que nós temos que direcionar as nossas ideias, os nossos atos, as nossas atitudes, nos melhorando, para que se a gente já fica endeusado, né, emocionado com as belezas da Terra, que é um planetinha ainda pequenininho, imaginem, gente, o que está esperando aí pela frente, o que nos espera, o futuro que nos espera. E a gente não pode não aceitar isso. Né? Tá aí essa espiritualidade toda mostrando isso para nós. Hoje a gente encerra o nosso estudo por aqui. Eu fico assim, vocês me desculpem, mas eu fico assim emocionada com Leon Denis, da maneira como ele descreve para nós, né? E o incentivo que ele vem nos dando, nos mostrando, nos fortalecendo. É como se ele estivesse aqui junto a nós dizendo assim: não desista, meu irmão. Não desista, porque a maravilha, a felicidade, a verdadeira felicidade, ela existe sim, e está lá, esperando por você. Faça por onde. E nos ensina o que precisamos fazer. Não é? Só não faz quem não quer. Bom, meus amigos, a gente passou ali um pouquinho do horário. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, porque já o nosso querido Centro Espírita Leon Denis vai entrar aí com a palestra diretamente lá do centro, também sobre as obras de Leon Denis. Então, é bom que a gente continue aqui assistindo o palestrante falar. Deixa eu ver quem é que vai falar. O nosso amigo Marcelo. Muito bom, querido amigo. Mas vamos lá então encerrar com a nossa prece de agradecimento, né?
Graças a Deus, querido Mestre Jesus, ao encerrar esses momentos de estudo que aqui tivemos, só temos a te agradecer, Senhor. Agradecer por tudo isso que esses amigos espirituais vêm nos trazendo. Pela tua bondade, pelo teu amor de nos oferecer todas as informações que precisamos para sermos merecedores de vivenciarmos a felicidade que tu, Mestre, já vivencia. E está aí, temos a certeza disso, esperando por todos nós, para vivenciarmos junto a ti esse mundo feliz que é o nosso destino. Abençoa esses nossos companheiros que aqui estão. Fortaleça em cada um de nós essa vontade, Senhor, de estar aqui sempre, dizendo sim ao teu chamado, aprendendo e nos esforçando para vivenciarmos tudo isso, buscando essa reforma, essa transformação, para merecermos realmente a felicidade que Deus nos prometeu e que tu também nos disseste quando aqui estiveste entre nós. Um agradecimento muito grande a esses espíritos amigos, Leon Denis, Kardec, Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra e tantos outros que continuam aqui nos ajudando e nos amparando. Assim, em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, Senhor, em nome de Deus, que é o nosso Pai de amor, nós te pedimos a permissão para encerrarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus.